Olá pessoal, eu sou o irmão Flávio Rodrigo, passando aqui para compartilhar mais uma mensagem de Deus ao coração de vocês. E hoje, terça-feira, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, as 7 palavras de Jesus na cruz. E hoje eu quero tratar da segunda palavra de Jesus na cruz, a terceira live, a nossa terceira live. Para você que não está acompanhando, né, você vai encontrar no canal aí as outras mensagens. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer 2 pedidos para vocês. Primeiro, você que chegou até aqui, né, fique até o final, curta, comente, compartilhe, ajude essa mensagem a alcançar o máximo de pessoas possível, né? Clique no sininho para que você possa receber notificações do canal, né, de novos vídeos que eu estiver postando. E o segundo pedido é, se você ainda não conhece a nossa livraria, Livraria Levando a Palavra, nós temos mais de 20 títulos já de livros disponíveis à pronta entrega, né, na nossa livraria Levando a Palavra. E você vai encontrar o WhatsApp de contato da livraria Levando a Palavra, talvez na descrição do vídeo ou na bio do canal. Em algum lugar aí você vai encontrar, ou seja, um número de WhatsApp ou um link que vai te levar à livraria Levando a Palavra. Livraria Levando a Palavra, te ajudando a crescer e estar mais próximo de Deus. Bom, como eu já falei ali um pouco atrás, nós estamos numa série de mensagens intitulada As 7 Palavras de Jesus na Cruz. Né? A mensagem que surgiu a partir de um livro e de algumas mensagens que eu ouvi e que eu estou compartilhando com vocês. Bom, na terça-feira retrasada, né, no primeiro dia da nossa série de mensagens, nós começamos dando o pano de fundo desse cenário da crucificação de Jesus, falando a respeito da sua última semana, da sua última ceia, falamos a respeito do tribunal de Cristo, né, de como foi, do tribunal de Pilatos julgando a Jesus Cristo. Falamos a respeito, né, na semana passada, nós não consegui gravar na terça-feira, então eu gravei no sábado, a segunda live, que era a primeira palavra de Jesus na cruz, que foi a palavra do perdão, que é a palavra inspirada em Lucas 23:34, onde Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Bom, nós falamos a respeito não só de Jesus gerando esse perdão, né, buscando esse perdão como um sumo sacerdote, mas como também nós falamos a respeito de quais implicações isso teria para nós, como servos de Deus, né? Falamos ainda a respeito da questão de que o próprio Jesus, ao pedir o perdão, ele também isenta os seus algozes da culpa, dizendo que eles não sabiam o que faziam, né? Mas não no sentido de que eles não sabiam que estavam crucificando um homem, mas eles não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Então essa foi a primeira mensagem, a segunda live que nós gravamos, e hoje eu quero tratar da segunda palavra de Jesus na cruz, a terceira live da nossa série de mensagens. E essa terceira mensagem está lá em Lucas, capítulo 23. Eu quero ler com vocês dos versículos 39 ao 43. E o texto sagrado diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-lhe, dizendo: não, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta de Jesus é o tema da nossa mensagem hoje, que ele diz: Jesus respondeu: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bom, nós precisamos lembrar que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Mateus 27 diz que ambos os ladrões blasfemavam contra Jesus ou falavam impropérios contra Jesus, e as pessoas que passavam na rua meneavam a cabeça, fazendo sinais, né, contra Jesus e blasfemando contra ele, dizendo que ele havia salvado muitos, mas não poderia salvar a si mesmo. Então eles dizem, né, que era para Jesus descer da cruz, então eles creriam nele. Uma ofensa parecida, esse ladrão está falando contra Jesus, porque ele diz: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo, ou seja, desça da cruz você mesmo e salve também a nós, os pecadores. Bom, Jesus não se deixa levar por isso, né?
mas Jesus lança aquela palavra de perdão, que é a primeira palavra de Jesus, né? Nós falamos na semana passada. E é talvez motivado e movido por essa primeira palavra, né, de Jesus como sumo sacerdote, né? Esse homem talvez olhando para Jesus, para aquele Jesus que está ali sendo chicoteado, talvez, né? Esse homem tem uma ideia de que Jesus não é um homem qualquer, porque Jesus está perdoando os seus algozes. Jesus está lançando uma palavra direta para Deus, para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus trata Deus como Pai, e como filho e sacerdote, ele está pedindo ao Pai que perdoe os seus assassinos, ou os seus algozes. E é interessante que esse homem vai enxergar num Jesus crucificado um rei, porque ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, esse homem entendeu que Jesus era rei. Então não só ele compreendeu o chamado que Jesus tinha, mas ele entende que Jesus tinha um reino. Jesus era, portanto, rei. E como rei, tinha poder para absolvê-lo das acusações que tinha. Talvez não de tirá-lo daquela cruz naquele momento, mas como filho de Deus, dar a este ladrão a vida eterna. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aqui, nesse texto, nós podemos tirar 3 lições importantes. E esse tema dessa mensagem eu quero chamá-la de a palavra da salvação, a graça de Jesus. Então, a primeira coisa, inspirado já dentro dessa ideia que nós começamos a levantar, eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que nós podemos aprender sobre a salvação de Cristo é que ela vem através da palavra. Ou seja, em Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Talvez aquele ladrão, movido pela primeira palavra de Jesus, teve dentro de si fé para crer que Jesus era o Filho de Deus e que tinha salvação para ele. Então, nós somos salvos por aquilo que nós ouvimos, né? Embora nós somos salvos pela graça, Efésios 2:8 e 9. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Nós vamos falar disso um pouco mais adiante, sobre as obras, mas ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso significa que talvez aquele ladrão, ao ouvir a palavra de perdão de Jesus, ele tenha pensado: se há perdão para esses homens, se há perdão para esses que ainda não querem se arrepender, e este homem está liberando perdão para eles, há perdão para mim se eu me arrepender. Então, aquele ladrão que em Mateus 27 estava falando contra Jesus, agora ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero ser salvo. Então, a primeira palavra de Jesus na cruz trouxe àquele ladrão a certeza de que ele poderia ser salvo. E talvez, né, nós só vamos ser salvos se nós tivermos o contato com a palavra de Deus. Não existe salvação no nome de Jesus sem que o evangelho seja pregado. É por isso que Mateus 28, Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, pregue a palavra, não sobre a palavra, mas pregue a palavra. E ele diz ainda: quer seja em tempo oportuno ou quer não. Nós falamos aqui agora há poucos dias a respeito, e se você quiser depois você dá uma procurada, nós falamos esses dias a respeito do que a palavra de Deus, né? Qual é a diferença daquele que ouve a palavra e pratica, né? E uma das classificações é que quem ouve e pratica entende que tem salvação. Então, nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3 da segunda epístola, versículos, se eu não me engano, 16 e 17, ele diz que toda palavra de Deus, toda palavra é inspirada por Deus, e ela é útil para a repreensão, para o ensino, para a compreensão, para o ensino na justiça. Isso significa que a palavra de Deus é quem gera em nós uma transformação. Ninguém é mudado de dentro para fora sem que haja uma exposição à palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a fé vem pelo ouvir. A fé desse homem veio pelo ouvir, a nossa fé vem pelo ouvir, a salvação vem por ouvir, e ao ouvir a palavra gera-se fé em nosso coração e somos transformados e salvos
pela palavra de Deus. O segundo aspecto que eu consigo entender na salvação, nessa palavra de salvação de Jesus, é que a salvação é gerada pela graça. Né? Eu citei Efésios 2:8, que diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós falamos desse assunto quando nós tratamos a respeito da cruz de Cristo, uma tão grande salvação. Mas é interessante pensar que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos para Deus, mas nós somos salvos por aquilo que Deus já fez para nós. Ou seja, a salvação não parte do homem para Deus, ela parte de Deus para o homem. Por quê? Porque a salvação ela vem pela graça, e a graça vem de Deus. Ou seja, esse ladrão, né, ele não tinha obras para ser salvo. Esse ladrão não tinha, né? E ele vai dizer que ele não tinha obras quando ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque os nossos atos nos trouxeram esse castigo. Esse ladrão conseguiu compreender que a vida dele, ou a sentença que ele estava recebendo, era justa, né? E a que Jesus estava recebendo era injusta. Então ele não só entendeu que ele não tinha obras suficientes para ser salvo, né? Aliás, ninguém é salvo por obras. Ninguém vai poder chegar no céu batendo no peito e dizendo: olha, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, né? Há pessoas que pensam: não, se Deus não me salvar, ele está cometendo um grande erro, né? E é interessante porque o próprio Jesus, né, o próprio ladrão reconhece: eu não tenho obras para ser salvo, eu não vou ser salvo pelas minhas obras, eu vou ser salvo porque eu reconheço Jesus como meu Salvador. Nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos para Deus. Então, a partir de entender, quando ele olha e ele ouve a palavra, e aquela palavra entra no coração, gera nele fé, ele é salvo. Nós somos salvos a partir da fé que nós temos, que ela gera em nós graça. Isso significa que todos nós não somos, nenhum de nós é salvo pelo que nós fazemos. Embora a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, ela não diz que nós somos salvos por ela. Aliás, as obras não são o que salvam, as obras são evidências de quem está salvo. Tiago diz: me mostra a sua fé pelas suas obras, e eu te mostro a minha fé, né? Ele fala: me mostra as suas obras, que eu vou saber se você tem fé, porque eu posso mostrar as minhas obras e você entenderá que eu tenho fé. O que Tiago está basicamente dizendo é que a fé não expressa a salvação, mas alguém que é salvo, ele tem que ter as suas obras. Então, assim, aquele ladrão na cruz do Calvário, ele prova para nós uma coisa: não somos salvos por aquilo que fazemos, porque ele não teve a oportunidade de descer da cruz, ele não teve a oportunidade de ser batizado, ele não teve a oportunidade de fazer um discipulado, ele não teve a oportunidade de restituir aquilo que foi feito, e ele, mesmo assim, ele foi salvo por Jesus. Então, nós precisamos entender esse segundo aspecto da salvação de Cristo. Primeiro, nós entendemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O segundo ensinamento que essa palavra nos traz é que a salvação não depende daquilo que nós fazemos para Deus, ela depende daquilo que Deus, já em Cristo Jesus, fez por nós. Agora, é interessante, por quê? Porque a partir do momento em que você ouve a palavra e entende, você já é salvo. E esse é o terceiro ponto da nossa mensagem, que a Bíblia nos diz que a salvação, ou pelo menos olhando para o texto, quando Jesus responde para ele lá no versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E é gratificante entender, irmãos, que mesmo nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e é algo instantâneo. A salvação é algo imediato, né? Quando Jesus diz para esse ladrão: ainda hoje, ele está dizendo: você não precisa fazer mais nada. No momento em que você confessa Jesus como Salvador da sua vida, você já é salvo. Quando você vai lá para Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, o apóstolo Paulo trata muito dessa ideia, mas ele diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Verso 10, porque com o coração se crê
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha só que interessante, a salvação é um ato imediato. No momento em que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse momento você não será salvo, você já está salvo. Irmãos, você não precisa frequentar uma igreja propriamente dito, embora isso seja importante, né? Se você não está crucificado, né? Mas, por exemplo, se há uma pessoa que se converte num leito de hospital ou no momento de um acidente, né? No momento trágico de um acidente, essa pessoa não tem tempo de chegar até a frequentar a igreja, ela já é salva. Por exemplo, eu me lembro de uma ocasião em que eu estava com os irmãos, a gente estava indo para a sede da nossa igreja e tinha duas irmãs com a gente no carro, estava eu, o irmão, e a gente estava com os irmãos no carro. E de repente uma irmã disse assim que ela estava muito triste, porque o filho dela havia falecido, né, tinha vindo a óbito, e ela achava que ele não estava salvo, porque ele não havia sido batizado, né? Ela disse, olha, eu pedia muito para o pastor batizar meu filho, para ele receber a salvação. E eu disse para ela, a salvação não vem pelo batismo. Né? Aí ela disse, não, mas a palavra de Deus diz que, né, vem pelo batismo. E ela citou um texto que está lá em em Mateus, capítulo de número 28, que diz assim, ó, portanto, ensinando todas as coisas, não, perdão, eu acho que é Marcos ou Lucas, vou ver Marcos 16, que é um texto... Eu nem tinha preparado para falar sobre isso, mas vamos lá. Marcos 16. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou encontrar o texto aqui e a gente vai fazer menção desse texto, só para que a gente possa ilustrar. Marcos 16. Ali, Marcos 16, versículo 16. É o mesmo de Mateus 28, mas aqui está em Marcos 16. Quando Jesus vai dar a grande comissão, ele diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê está condenado. E ela usou esse texto para embasar que o filho dela não havia sido batizado e por isso ele não teria sido salvo. E o meu questionamento na conversa foi, ele vivia uma vida que convinha do evangelho, ou seja, ele dava sinais de uma pessoa salva, porque não adianta você ser batizado e simplesmente não ter uma vida de alguém salvo. E nesse ponto eu tenho que concordar com os calvinistas, quando eles tratam da ideia da perseverança dos santos. Quem é salvo não pode viver como um qualquer. Então eu disse para ela, eu falei, se o seu filho andava nos caminhos do Senhor, se ele era alguém que professava a fé em Cristo Jesus, se ele andava de acordo com aquilo que Jesus desejava que ele andasse, eu falei, não precisava do batismo. O batismo, embora seja importante como uma confissão pública de uma fé que está interiorizada, o batismo em si não salva. Nós não podemos confundir e achar que se a pessoa, né, não se batizou, ela não é salva. Na verdade, se a pessoa, mesmo que batizada, não levar uma vida de santificação, essa pessoa, ainda que batizada, ainda que, né, vivendo uma vida talvez de ministério dentro da igreja, ela não é salva pelo batismo, mas ela é salva imediatamente no momento em que creu no Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso, ela precisa perseverar. Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, para aqueles que permanecem de pé, Deus demonstra a sua bondade. Para aqueles que caíram, ele demonstra a sua severidade. Mas para aqueles que se mantêm de pé, ele ainda continua demonstrando a sua benignidade. Isso significa que Deus, ele vai nos tratar de acordo com aquilo que nós fazemos para ele. Somos salvos no momento em que cremos. E isso não pode ser mudado, desde que nós permaneçamos nos caminhos do Senhor. Em 1 Timóteo, e eu quero finalizar com esse texto. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 6 de 1 Timóteo o seguinte, falando sobre a salvação ser um ato imediato. Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, e versículos 12 e 13, né, de 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 12 e 13. Ele diz assim, combate o bom combate da fé,
toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamados, e de que fizestes a boa confissão perante testemunho. Exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, diante de quem Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Olha que interessante. Verso 12 ele diz assim: combate o bom combate da fé. Então, nós falamos a respeito da fé, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, e que é ela que traz para nós a certeza de salvação. E ele diz: toma posse da vida eterna. E aí ele continua dizendo do porquê Timóteo poderia tomar posse da vida eterna. Ele diz: para o qual também fosse chamado e do qual fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo não só está falando que Timóteo havia entendido a fé, mas ele poderia tomar posse da vida eterna, porque ele já havia feito a confissão perante muitas testemunhas. Isso significa que confessar a Jesus como Senhor, principalmente, e esse é um dos pontos que nós precisamos resgatar dentro da teologia brasileira, a ideia do Senhor. Na maioria das igrejas, vejo pessoas dizendo que Jesus é Salvador, e ele é, mas há mais versículos chamando Jesus de Senhor do que Salvador. E talvez a palavra Senhor para nós não faça muito sentido, mas no contexto em que a palavra é dada, é a palavra Kyrios, e a palavra Kyrios é a palavra Senhor, né? Significava como se uma propriedade estivesse se dirigindo ao seu dono. Quando nós confessamos a Jesus, nós estamos dizendo: a minha vida pertence ao Senhor. E é nesse momento em que ele não se torna somente Senhor das nossas vidas, mas Salvador da mesma. Então que nós possamos entender que a segunda palavra de Jesus da cruz é a palavra da salvação. Jesus entra com uma primeira palavra, pedindo arrependimento de pecado, né? Pedindo perdão pelos nossos pecados. E ao pedir perdão pelos nossos pecados e proporcionar o perdão pelos nossos pecados, ele abre agora uma segunda janela, que é a janela do nosso arrependimento e da salvação. E essa é a nossa segunda palavra de Jesus na cruz. Então, na semana que vem, vamos falar a respeito da palavra do consolo, né? A terceira palavra de Jesus na cruz. Mas até aqui, recapitulando aquilo que nós falamos, nós tratamos a respeito da crucificação de Jesus, do tribunal de Cristo, falamos a respeito do perdão de pecados, quando na primeira palavra Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E agora nós tratamos da segunda palavra de Jesus, a palavra da salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Espero encontrar vocês na semana que vem, para que a gente possa dar continuidade a esse ensino e depois entrarmos em outros estudos bíblicos. Se você ficou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de assinar, de clicar no sininho, para que você possa receber notificações. Que Deus abençoe sua vida, que você seja muito engrandecido com a palavra que nós temos trazido ao seu coração, que você possa ser cheio da presença de Deus, entendendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus não depende daquilo que você faz, e ela é imediata no momento em que você creu no Senhor Jesus Cristo. Então creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo não só você, mas toda a sua casa. E que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor Jesus.